Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, e ler comigo o versículo 25. João 11, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Meu irmão e minha irmã, temos convivido com a morte intensamente nesses últimos tempos. Nunca na nossa existência nesse mundo tivemos que estar frente a frente com este nosso último inimigo, todo dia, todo instante, ouvindo e vivenciando esse momento tão difícil na nossa existência. E a palavra de Deus, a Bíblia, nos traz esta história, este momento, em que Jesus vai a um sepultamento e ali, diante daquelas pessoas que choram, que sofrem a partida do seu ente querido, ele profere esta promessa. Dentre tantas promessas que a Bíblia nos traz, nós temos esta que ultrapassa a nossa existência. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus falando: quem crê em mim, quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Ou seja, a morte, ela faz parte da nossa existência. Abraão morreu, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, José, todos os personagens bíblicos, homens e mulheres, passaram pela morte, mas nós temos lá no Antigo Testamento Deus dizendo: eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Sim, a morte, ela não é o fim da existência daqueles que creem em Jesus. Por isso, aqueles que participavam deste momento triste, ao ouvirem esta afirmação, esta promessa, se enchem de esperança. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele complementa essa promessa: e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Parece que há uma contradição aqui, Pode morrer e nunca morrerá. Mas, meu irmão e minha irmã, o pecado, ele nos leva à morte física, morte que faz parte da nossa existência, Todos nós um dia vamos passar por esta morte, mas existe uma segunda morte, a morte espiritual. E essa, aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem em Deus, aqueles que depositam a sua fé no Senhor, eles estão livres, eles não passam por esta morte. Por isso, esta promessa nos enche de esperança para vencermos este momento tão difícil da nossa caminhada, que é quando nos vemos frente a frente com este último inimigo. O apóstolo Paulo, lá na sua carta à igreja de Coríntios, vai dizer que a morte já foi vencida em Cristo Jesus, este nosso inimigo. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, o seu poder? Sim, porque em Cristo Jesus nós vencemos este momento tão difícil, tão doloroso da nossa existência. Por isso, a confiança do apóstolo Paulo, ao dizer que o meu desejo é partir e estar com Cristo. Este servo do Senhor tinha certeza absoluta que ao fechar os olhos aqui, ele estaria com Deus, confiado nesta promessa que Jesus faz. Aqueles que choram, aqueles que passam por esse momento tão doloroso, tão traumático, que é este instante em que nos despedimos do nosso
da pessoa que nós amamos, mas essa promessa vem encher-nos de esperança. Eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra, quem crê em mim, quem confia em mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, é a promessa que um dia esse corpo que é enterrado, que é colocado num caixão, ele vai ser restaurado, vai ser glorificado para a honra e para a glória do Senhor. Sim, é promessa de Deus que vamos ser restaurados, todos aqueles que morrem no Senhor, e ainda mais, quem vive e crê em mim nunca morrerá. Ou seja, nós temos uma vida eterna com o Senhor, mesmo depois da nossa morte física, nós estamos vivos no Senhor, nós estamos nos braços do grande eterno Deus, do santo, santo Senhor. Essa promessa, dentre várias outras, nos enche de esperança, nos dá confiança que podemos sim, que já vencemos sim a morte através de Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, temos vivenciado, temos estado constantemente nos deparando com este nosso último inimigo. Nós não podemos, mas Cristo já fez, já venceu a morte em nosso lugar. Por isso, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas podem ter a certeza absoluta, que ao fecharem os seus olhos para esta existência, vão abri-lo já nos braços do nosso Senhor, do nosso Salvador. Que essa confiança possa encher o seu coração de esperança e que você possa ser um daqueles que respondem sim a essa indagação final que o versículo nos traz. Sim, porque tem uma pergunta a ser respondida por todo ser humano. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que passe por esse momento, viverá. Ou seja, este corpo será restaurado, será glorificado. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Ou seja, nós temos uma vida eterna com o Senhor. Você acredita nisso? Se você diz sim, assim como eu digo sim, então você pode ter a certeza absoluta que já vencemos a morte em Cristo Jesus.